Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Romenick Queiroz. Faremos uma análise breve, mas de muita importância no conteúdo contido no primeiro discurso do então presidente, senhor Michel Temer, logo após ter estourado uma denúncia dele estar envolvido com algumas práticas ilícitas junto com o empresário do grupo da JBS, o senhor Wesley Batista. Vejamos algumas questões relevantes a respeito da gesticulação, postura, entonação de voz, olhar, expressão facial e também, com base na organização sistemática do discurso, faremos uma prévia análise de como se construiu o discurso do então senhor presidente Michel Temer. De antemão é importante a gente observar como está justaposta a própria disposição do ambiente. Os próprios jornalistas, eles estão na parte frontal, do lado esquerdo, resguardados ou delimitados por esse cordão aí de isolamento formado por esse cinturão. E outra coisa também interessante é que o senhor presidente Michel Temer, ele é sempre muito ereto em sua postura, ele se utiliza de um bom vocabulário, que é muito importante, e ele nessa comunicação, ele já entra por meio de passos largos, passando ali confiabilidade e segurança em relação ao que vai dizer. Vamos lá. Faz o cumprimento, baixa um pouco a cabeça, declina, que é algo não apropriado, aquela declinação inicial é algo não apropriado, mostra uma hesitação em relação a alguma coisa. E ele inicia também segurando com os dois braços no púlpito, algo que passa desconfiança e não confiabilidade em relação ao que ele vai declarar. Está nervoso e tenso. Olha para o lado. E ele mantém um silêncio típico de alguém que sabe o que está fazendo, que conhece as técnicas da oratória. Ele não chega falando, algo muito comum quando os nossos participantes do curso de oratória não têm tanta familiaridade com a técnica oratória. Eles já chegam falando rapidamente ou mesmo antes mesmo de se colocar no lugar devido para o seu pronunciamento, caminhando eles já iniciam a fala e às vezes saem caminhando, terminando ali o seu discurso, algo inapropriado. Mas Michel Temer demonstra ali a calma para o início do discurso. Tudo bem, eu quero... Essas pausas também são muito contextualizadas. Elas passam para o receptor uma calma, uma paciência, algo que chega a contagiar de forma simpática o ouvinte. É diferente daquele que inicia gritando, que inicia gesticulando demasiadamente, parece que está morrendo afogado. Então, ele mantém isso, mas outra coisa, ele mantém os lábios flexionados, fechados e flexionados, meio que tentando não expor uma emocionalidade de raiva. Essa expressão demonstra a busca pela contenção da emocionalidade de raiva. Cumprimentá-los a todos. Quando ele fala a todos, a mão direita tenta ali se desvincular do púlpito. E dizer que mais uma vez... Mas ainda ele mantém, até mesmo buscando uma autodefesa, ele mantém ali ainda as mãos segurando o púlpito. Eu estou aqui para fazer uma declaração. E essa gesticulação é muito importante porque ela marca ali, ele dá ênfase por meio dessa gesticulação de cima para baixo, de modo brusco, passando energia e vivacidade. Aos senhores e às senhoras
jornalistas. Quando ele utiliza agora essa gesticulação, ele já não utiliza da mesma energia a qual ele se utilizou no início, na primeira gesticulação de cima para baixo, algo que a gente chama também de facão. E ao povo brasileiro. Ao povo brasileiro, quando ele expressa ali por meio da palavra, ele não consegue acompanhar com o mesmo vigor, dando ênfase, como quem diz, eu estou aqui também para falar para o povo brasileiro. A gente vê uma gesticulação meio esfacelada, uma gesticulação amena. E registro, eu li hoje notícia no jornal Folha de São Paulo de que perícia constatou que houve edição no áudio de minha conversa com o senhor Joesley Batista. Essa gravação clandestina, é o que diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos. Se a gente for analisar a organização sistemática desse discurso, a gente percebe o vocativo saudando, se portando aos receptores por meio de um pronome de tratamento, mas a gente não vê o exórdio, que seria apresentar o assunto, o tema de um modo criativo, direto, ímpar, que chegasse a demarcar a autenticidade do orador em relação à produção do discurso. A gente vê uma narrativa, uma narração, uma declaração logo de início a respeito do que o próprio presidente estará ali a fazer, que é falar sobre a suposta ou uma acusação de um suposto envolvimento dele em práticas ilícitas. E ele, logo, sem muita preparação na própria narrativa do discurso, tentando situar, que seria para situar o ouvinte em relação ao tema que ele trataria, ele já traz aquilo que a gente considera ser a meta do discurso, ser a prova ou ser a argumentação maior, o sentido do discurso. Ele logo declara que tem ali uma alteração daquele áudio. Então ele já demonstra a prova, até mesmo se a gente for considerar o contexto, para dizer que contesta veementemente, logo em princípio, a suposta ou o suposto envolvimento dele com algum tipo de prática ilícita, como declarou o próprio Joesley quando foi ao Ministério Público entregar aquela gravação. Incluída no inquérito, sem a devida e adequada averiguação, levou... Ele passa também a olhar para a câmera para tentar manter essa relação com as pessoas que estão assistindo, o telespectador que está ali assistindo o seu pronunciamento, mas a gente percebe também, além disso, que ele às vezes olha para o lado esquerdo de quem está o assistindo, ali um olhar meio que para o vácuo, sem muito foco, como se quem tivesse ali tivesse tentando, por meio desse olhar, lembrar de alguma coisa, desviando mesmo o olhar tanto do telespectador, contrariando o que ele faz agora, como dos próprios jornalistas que estão à sua esquerda. Muitas pessoas... Agora ele olha para os jornalistas... Induzido e trouxe grave crise ao Brasil. A gente percebe que ele demonstra uma certa revolta quando ele fala do grupo do Joesley. Ele chega a bater, não só agora, mas mais à frente também, vocês podem verificar que ele chega a bater na mesa, demonstrando ali uma raiva, uma euforia não contida. Por isso, no dia de hoje,
estamos entrando com petição no Colégio do Supremo Tribunal Federal. Quando ele deixa o dedo indicador riste, ele está ali declarando, pedindo atenção e mostrando ser importante aquilo que ele está dizendo. E ele mantém essa vivacidade e esse vigor na gesticulação. Para suspender o inquérito proposto, Mais uma vez, até que seja verificada em definitivo a autenticidade da gravação clandestina. quando ele fala em autenticidade, é interessante que a gente não vê o mesmo dedo apontando para o céu com a mesma dinâmica ou com a mesma intensidade e vigor que ele apontava anteriormente. Há aí uma possível dubitação por meio dessa expressão, algo que a gente levaria em consideração e chegaríamos a desconfiar do que foi falado por meio das próprias palavras. O autor do grampo está livre e solto, passeando pelas ruas de Nova York. O Brasil, que já tinha saído da mais grave crise econômica de sua história, vive agora, sou obrigado a reconhecer, dias de incerteza. Ele não passou nem um dia na cadeia, não foi preso, não foi julgado, não foi punido. Pelo jeito não será. E ele mais uma vez mostra convicção por meio desse dedo aí riste, indicando a emocionalidade que ele sente. E outra coisa que a gente deve pontuar é que quando ele fala sobre o grupo do JBS, ele demonstra até agora uma maior convicção, uma maior confirmação daquilo que ele declara. A gente observa uma maior confirmação daquilo que ele declara por meio das palavras, sendo ali confirmada por meio dos gestos. Cometeu, digamos assim, o crime perfeito. Essa gesticulação, apesar de ser muito usada por políticos, ela pode ser interpretada, ou ela muitas vezes é interpretada pelo receptor como uma gesticulação obscena. Não é uma gesticulação, apesar de ser colocado muitas vezes em ambientes políticos